Gente, então a aula de hoje é sobre adrenérgicos e antiadrenérgicos. Eu já vou falando que é a minha primeira monitoria, então se eu estiver falando muito rápido, vocês podem pedir para eu falar mais devagar e que, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar qualquer coisa, certo? Gente, e a próxima aula, que seria a de colinérgicos, a Carolina acabou de me avisar que... Pode falar, se alguém levantou a mão. Pode falar, se alguém quiser falar. Tá, acho que foi só um erro. Que ela não vai conseguir dar aula hoje, tá? De parasimpático, que são os fármacos dos colinérgicos. E aí ela falou que vai conseguir fazer a reposição amanhã para vocês. Aí eu vou passar para a líder de vocês para ver o melhor horário que se encaixa para vocês, né? Para ela fazer essa reposição. Então, adrenérgicos e antiadrenérgicos, eu vou começar, tá? Então, gente, primeiro que vocês têm que saber, o principal de tudo, é a fisiologia do sistema nervoso autônomo. Porque se vocês entenderem isso aqui, vocês vão entender tanto para os colinérgicos quanto para os adrenérgicos. Então, assim, eu criei alguns macetes, porque tá pré-prova, né? Então, se ninguém tiver decorado, é mais fácil de decorar pelos macetes. Mas decorem isso aqui para a vida de vocês, porque praticamente todos os fármacos que a gente usa no decorrer dos semestres são baseados nisso aqui, tá? Então, da minha aula, vocês têm que saber o simpático. E aí o simpático, vocês têm que lembrar que é um mecanismo de luta ou fuga, certo? E aí o que é que acontece? No simpático, você tem que imaginar um mecanismo que você está fugindo ou lutando, né? Então, assim, se você está numa situação de luta, a sua visão ela tem que estar com um campo visual maior. Então, a sua pupila ela tem que estar dilatada para você enxergar melhor, certo? A questão da salivação, né, e do esvaziamento gástrico, que são inibidos, vocês podem até lembrar que o Venvans, né, muitas pessoas utilizam, não é só para o TDAH, né? Muitas pessoas utilizam até para o tratamento da obesidade, porque ele reduz o esvaziamento gástrico, inibe a salivação, então você não tem tanta fome, certo? Então vocês podem usar isso aí para lembrar um pouquinho desse mecanismo do simpático. E em relação ao pulmão e ao coração, né, os batimentos cardíacos, sempre é um contrário ao outro. Então, assim, se você lembrar que no simpático você está ali numa situação de luta ou fuga, que a sua frequência cardíaca está aumentada, porque você precisa mandar mais sangue para o seu corpo para oxigenar aqueles músculos que você está usando, você tem uma frequência cardíaca aumentada, e para você conseguir colocar o oxigênio para todo esse sangue que está circulando, você precisa estar com o seu pulmão funcionando melhor. Então, eu tenho uma vasoconstrição para o sangue circular mais rápido pelo corpo, eu tenho um batimento cardíaco aumentado para o sangue mais rápido para os tecidos que estão sendo demandados, como os músculos, e eu tenho um pulmão que está broncodilatado para que eu consiga suprir melhor de oxigênio esse sangue que vai percorrer o corpo, certo? Em relação ao fígado, né, que é a glicose, a gente vai ter um aumento da glicose circulando no sangue, né? Por quê? Porque a gente precisa de ATP para fazer todos esses aumentos de frequência cardíaca, de respiração. Então, a gente vai ter muito gasto de energia. E aí, em relação à bexiga, né? É simplesmente pelo fato de que você não tem por que você gastar energia liberando linha num momento como esse, tá? Então, você realmente vai ter um relaxamento da bexiga e não vai conseguir urinar. E a questão da ejaculação é só pensar que, como é um mecanismo de sobrevivência, né, de luta ou fuga, é a perpetuação da espécie. Então, é um mecanismo que ele faz com que promove a ejaculação, certo? E aí, próximo slide, né, gente? E aí, em relação às diferenças do sistema nervoso autônomo e do sistema nervoso periférico e nervoso central, né? O sistema nervoso central tem toda aquela condução pela medula, no sistema nervoso autônomo também. Só que a principal diferença é que a gente tem um padrão bineuronal. Então, eu tenho dois neurônios, o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, e entre esses neurônios a gente tem um gânglio, certo? Esse gânglio ele vai fazer a transmissão da informação de um neurônio pré-sináptico, ou seja, antes do gânglio, para o neurônio que está após. E aí vocês têm que lembrar que o neurotransmissor que vai agir nesse gânglio sempre é a acetilcolina, tanto para o parasimpático como para o simpático. Então, aqui a gente tem, né, o parasimpático e o simpático, e aqui o gânglio. O neurotransmissor daqui sempre vai ser a acetilcolina. Por
Porque esse receptor que está aqui, que tem um Nzinho, ele é um receptor nicotínico, ele é sempre um receptor que ele é excitatório, né? A Alana gosta de usar essa palavra aí, anotrópico. Pode ser que ela use na prova, que é uma nomenclação que ela gosta mais, mas vocês têm que lembrar que ele é sempre um receptor que ele é excitatório. Então, ele vai passar a informação adiante, e aí, quando a gente vai para o simpático, o neurônio pós-sináptico, ele vai ser demandado de neurotransmissores como adrenalina, e a noradrenalina, ou norepinefrina e epinefrina, como vocês quiserem falar, é tudo a mesma coisa a título de prova, né? Tem uma pequena diferença, mas no final, para vocês, é tudo a mesma coisa nesse momento aqui. E a gente tem que lembrar que a suprarrenal, ela vai fazer parte do simpático. Por quê? Porque ela libera noradrenalina e adrenalina, certo? Só que ela age como se fosse um gânglio modificado. Por quê? Vocês estão vendo aí na imagem que ela recebe acetilcolina e libera noradrenalina. Então, ela age como o gânglio, recebendo acetilcolina, e ela age como um neurônio pós-sináptico, liberando norepinefrina, tá? Então, por isso que a gente fala que ela age como um gânglio modificado, certo? Basicamente é isso, e ela citou para vocês também, né, que no sistema nervoso somático, né, que é o dos músculos, a gente não tem esse padrão de gânglio, né? É literalmente da medula para o músculo e funciona pela acetilcolina. Mas isso aqui para vocês não é tão importante. Vocês têm que realmente saber do parasimpático e do simpático, que é noradrenalina no pós-sináptico, e no parasimpático sempre vai ser acetilcolina, tá? E aí vocês têm que lembrar que o principal é a acetilcolina no parasimpático, e no simpático vocês têm que lembrar que é norepinefrina ou noradrenalina no pós-sináptico. E a fisiologia do simpático, eu vi que vocês ficaram um pouco de dúvida em relação a isso na aula, tá? Ela não costuma cobrar isso aqui, então eu vou explicar porque ficaram algumas dúvidas, mas a título de prova não é tão importante, certo? Só é bom vocês entenderem isso aqui, para vocês entenderem que a noradrenalina, a epinefrina, elas vão ser degradadas mais rápido, porque o metabolismo delas envolve muitas enzimas que estão nesse ciclo aqui. Então, por isso que elas são degradadas mais rápido. E aí eu coloquei aqui númerozinho na ordem, para caso vocês queiram ler o slide sozinho, vocês entenderem bonitinho, né? Então, a norepinefrina, ela vem primeiro da tirosina, né? A tirosina é a primeira molécula que vai adentrar no neurônio, e aí ela vai ser convertida pela tirosina hidroxilase em L-dopa. Quando ela vira L-dopa, ela vai ser descarboxilada e ela vai virar dopamina. E aí, a molécula que entra na vesícula é a dopamina. Ela entra, né, por um transportador de monoaminas. E aí, quando ela entra dentro da vesícula, é que ela vai ser transformada em noradrenalina. Então, entra dopamina na vesícula, sai como noradrenalina. Só que vocês têm que lembrar que a noradrenalina, ela só sai da vesícula com a entrada do cálcio. Por isso que tem esse canal aqui. E aí, tem alguns receptores que são inibitórios, né? Que eles agem justamente aqui na diminuição desse cálcio. Por quê? Porque se eu não tiver o cálcio, eu não libero a noradrenalina. Então, é uma das formas de inibição desse receptor. Mas, continuando, a noradrenalina, ela vai sair da vesícula, e quando ela sai da vesícula, ela tem dois caminhos, né? Ou ela pode ser degradada, e aí ela vai ser degradada por duas enzimas, né? Que é a MAO, que é a monoaminoxidase, que está presente principalmente nas mitocôndrias, ou ela pode ser degradada pela CUNT, né, que está no fígado, e principalmente no TGI. A gente também tem essa enzima que CUNT no intestino. E aí, é um meio de degradação muito rápido, porque eu tenho duas enzimas, e são duas enzimas que estão distribuídas pelo corpo todo, né? Toda célula tem mitocôndria. Então, imagina, toda célula é capaz de degradar noradrenalina. E no TGI, né, que é o sistema digestório, a gente tem intestino, fígado, então, estômago, e todos esses podem degradar a noradrenalina por causa dessa enzima aqui, a CONT. E o outro caminho que ela tem, além de ser degradada, é que ela pode ser reabsorvida, certo? E aí ela é reabsorvida por esse transportador aqui, que é o transportador de norepinefrina. Ela pode ser reabsorvida, e quando ela for reabsorvida, ela pode ser degradada, ou ela pode ser reutilizada, né? Ser jogada de novo na fenda simpática. E agora, em relação aos receptores, isso aqui vocês têm que saber para a prova, tá? Porque a Lana falou que não vai cobrar muito o nome de medicamento para vocês, ela vai cobrar mais receptores, e assim, a agonista do receptor. Pode falar, Giovana. Ana Clara, tu pode falar um pouco sobre a reserpina e a iproniazida?
Aí, é o último, né? Posso sim. Então, geralmente ela não cobre isso aqui, tá? Ela não cobre esse ciclo, porque esse ciclo é meio complicadinho. Mas eu vou falar porque vocês ficaram realmente com um pouquinho mais de dúvida nisso. A metirosina, ela vai agir na tirosina hidroxilase. A tirosina hidroxilase, ela é uma enzima que ela ajuda na produção da norepinefrina. Então, se você bloquear essa enzima aqui, você não vai ter a produção da norepinefrina. Então, ela vai agir como antagonista. Ela está inibindo a enzima e é uma enzima que ajuda na produção de norepinefrina. Então, ela age como um antagonista, a metirosina, tá? Só que aqui ela não é antagonista de nenhum receptor. Ela é um antagonista de uma enzima, certo? Por isso que geralmente ela não costuma cobrar isso aqui de vocês. Porque como ela age em cima da enzima, ela gosta de cobrar mesmo quem age em cima dos receptores. Que nesse momento é o mais fácil para vocês aprenderem. E a última, né, que tu pediu para falar, que é a iproniazida, ela vai agir em cima da MAL, certo? Ela vai bloquear essa enzima, só que a MAL, ela é uma enzima de degradação, certo? Então, se ela degrada a norepinefrina, tu tá aumentando a disponibilidade da norepinefrina. Então, ela age como um agonista, entendeu? Porque aqui tu tá agindo numa enzima que ajuda a produzir. E aqui tu tá agindo numa enzima que ajuda a degradar a norepinefrina. Deu para entender? Entendi. Obrigada. De nada. E aí, aqui continuando, né? Em relação aos receptores, vocês têm que saber isso aqui muito bem, porque ela não vai cobrar muito nome de fármacos, ela vai cobrar mais os receptores, né? Assim, agonista de alfa-1, antagonista de alfa-2, geralmente prefere cobrar assim. E os medicamentos que ela falou que vai cobrar por nome são os mais conhecidos, eu vou falar para vocês um pouquinho mais na frente, tá? E aí, eu criei alguns mnemônicos para vocês decorarem isso aqui, porque está em cima da prova, tá? Então, assim, os receptores alfas, eles vão ser encontrados nos vasos, tá? Então, imagine aí, quando você desenha o alfa, né, o símbolo do alfazinho, ele se cruza assim. E os vasos dentro da gente, eles se cruzam. Então, lembrem, receptores alfas vão ser encontrados nos vasos, certo? E aí vocês têm que saber os mecanismos de ação desses receptores, certo? Alfa-1, vocês podem lembrar, assim, alfa-1 é o primeiro receptor, né? Ele é um 1. Então, ele é um receptor que ele vai ser estimulatório, certo? Ele vai agir por meio da proteína GQ. Não precisem decorar essas proteínas G agora, tá? Mais para frente tem um macetezinho que eu criei para vocês decorarem, se é proteína G, se é proteína I, se é proteína S. Mas vamos começar. O alfa-1, ele é o primeiro. Se ele é o primeirozão, ele é um receptor que ele é estimulatório, tá? Então, ele vai agir aí no quê? Na fosfolipase C, que vai ser uma enzima que vai aumentar o IP3 e vai aumentar o cálcio intracelular. E por que ela é estimulatória, né? Quando a gente aumenta o cálcio, eu falei que para que a gente libere a noradrenalina da vesícula, eu preciso do cálcio. Então, eu preciso do cálcio para liberar a noradrenalina. Então, é por isso que ele aumenta o cálcio, aumenta o IP3, porque o IP3, ele age no nosso retículo sarcoplasmático, que é onde a gente tem um estoque de cálcio, e libera esse cálcio que está no estoque para dentro da célula. Porque o retículo está dentro da célula, né? Então, ele libera esse cálcio dentro da célula e a gente tem mais cálcio para liberar norepinefrina, certo? Então, lembrar, alfa-1 é o primeiro. Então, se ele é o primeiro, ele é um receptor estimulatório. Ele é o primeirão que chegou primeiro. O alfa-2, ele já vem em segundo. Então, imagina aí, tu já tem um receptor que veio primeiro, que é estimulatório. Então, o alfa-2, ele vai vir para equilibrar. Ele vai ser um receptor inibitório, certo? Se ele é inibitório, ele funciona por meio da proteína GI e de inibição, tá? Então, usem isso aí para decorar, caso ela cobre. Então, ele funciona pela proteína GI e ele vai inibir a adenilciclase, né? Que é uma enzima que geralmente não, né? Ela aumenta o AMP cíclico e o AMP cíclico, ele é a conversão, né, do ATP em AMP. E aí é como se fosse a nossa molécula de energia, assim como o ATP, certo? Então, se eu inibo essa enzima que produz, ajuda na produção do nosso ATP, significa que eu estou diminuindo a minha atividade celular, porque eu não tenho muita energia para utilizar, já que eu não vou ter tanta produção de ATP, certo? E aí é só pensar, se quando eu aumento os canais de cálcio, eu estou estimulando a saída da noradrenalina, porque eu preciso do cálcio para liberar ela da vesícula, quando eu inibir o canal de cálcio, eu vou estar inibindo a saída da noradrenalina, tá? Só que vocês têm que lembrar que, por ser um mecanismo de inibição, ele fica no neurônio pré-sináptico, certo? Por quê? Porque se o neurônio pré-sináptico é quem libera, ele vai ter um controle melhor. Ah, liberei muito, eu liberei pouco, entendeu? Então, é um tipo de receptor
que ele vai estar nos receptores pré-sinápticos, certo? Antes da sinapse, porque ele consegue identificar se ele liberou ou não muita noradrenalina. E aí eu coloquei esse mecanismo de retroalimentação, que é justamente por isso, né? Ele fica no pré-sináptico porque ele sabe se ele liberou muito alimento, né? Ou seja, muita norepinefrina para a fenda sináptica, e aí ele consegue se auto-inibir por meio da reabsorção da noradrenalina. E os receptores betas, né? Os receptores betas são 3, né? É o que a gente tem mais. Então, eles vão funcionar pela proteína GS. S, geralmente a gente usa uma palavra que é plural, né? Então, são os receptores que a gente tem mais, que é B1, B2, B3. Então, são os 3, eles estão em maior quantidade do que os alfas, certo? O que vocês têm que saber, que geralmente é o que ela cobra. Beta 1 é coração, tá? B1, a gente só tem um coração. B2, a gente tem dois pulmões, né? Então, a gente usa no músculo liso pulmonar. Eles estão encontrados no músculo liso pulmonar. E o beta 3, ela nunca cobra, tá, gente? Mas são encontrados nos adipócitos, certo? E aí, eu coloquei aqui a título, não precisa decorar esses números, mas é só para vocês saberem que, pelo simpático ser um mecanismo de luta ou fuga, de sobrevivência da nossa espécie, a gente tem mais receptores do simpático do que do parasimpático. Então, a proporção no número de receptores, geralmente o simpático sempre tem mais receptores do que os parasimpáticos. Por isso que o efeito do simpático ele é bem maior do que o efeito do para, certo? E aí, existem proporções diferentes dependendo do tecido, né? O coração, por ser um órgão que depende muito para a nossa sobrevivência, ele tem muito mais receptores simpáticos do que parasimpáticos, né? E aqui o quiz que eu coloquei do mnemônico é que o alfa-1 funciona pela proteína Q, o alfa-2 funciona pela proteína I, que é inibitória, né? E os betas funcionam pela proteína GS, S de plural porque são 3, tá? E aí a questão da dessensibilização, né? É bem provável que ela cobre isso aqui, ela falou bem na aula sobre isso. E aí vocês têm que saber que o nosso corpo, ele se adapta a várias situações. Então, se eu estou usando por um período longo, né, um período de tratamento crônico de alguma doença, algum medicamento que seja antagonista ou agonista do simpático, eu vou ter uma resistência. Como? O meu receptor, ele pode se dessensibilizar, ou seja, ele fica insensível àquele agonista, certo? E aí tem 3 mecanismos que ele usa para ficar insensível, certo? O primeiro é que ele pode diminuir o número de receptores. Então, assim, se eu tenho 5 receptores e a noradrenalina se ligou a esses 5, eu vou ter uma ação bem mais forte. Agora, se eu tenho só 3, eu vou ter uma ação bem menor, certo? Então, eu posso até ter muita noradrenalina circulando no sangue, mas se eu não tiver esses receptores, elas não têm onde se ligar. Então, se eu diminuir o número de receptores, a noradrenalina fica lá circulando, e se ela não se ligar ao receptor, eu não tenho a ação do simpático funcionando, certo? E o segundo, que é o mecanismo principal, é as moléculas de beta-arrestinas, que são o quê? São moléculas que o corpo cria para se ligar àqueles receptores. Então, é como se fosse assim, uma pseudo-noradrenalina. Ela faz um antagonismo competitivo, em que ela se liga àquele receptor, impedindo que a noradrenalina se ligue ali. Então, eu não tenho a ação do simpático efetivada por completo, porque eu não estou deixando a noradrenalina se ligar àquele receptor. E aí a gente tem os receptores que podem ser endocitados também, certo? Então, eu tenho um receptor ali, só que eu não consegui diminuir o número daquele receptor, nem consegui fazer uma beta-arrestina se ligar àquele receptor e impedir a noradrenalina de se ligar naquele receptor. Então, eu posso fazer o quê? Endocitar o receptor. Eu coloco o receptor para dentro da célula, e aí, se ele está dentro da célula, a noradrenalina está circulando na corrente, né? Está passando por fora das células. Então, não tem como ela entrar em contato com aquele receptor, certo? E aí, quando vocês lembrarem desses mecanismos de dessensibilização, que são os 3, né? Endocitar receptores, as beta-arrestinas, que vão fazer um antagonismo competitivo, ou diminuir os números de receptores. Por quê? Porque um fármaco que ele age em qualquer receptor é mais difícil de você se adaptar a ele do que um fármaco que age em um só receptor, né? Vamos usar aqui uma analogia rapidinho. Se a pessoa vai planejar um assalto no banco, né? Toda vida tem essas coisas nas séries. Tem todo um cronograma, ó, o guarda sai tal horário, o guarda passa naquela localização. Então, eles fazem
toda uma preparação, eles vão saber onde é que está a norepinefrina, em que receptor que ela está se ligando exatamente, e aí eles vão conseguir se adaptar mais rápido, né? Porque eles já estão com esse planejamento. Agora, quando você usa um fármaco que ele pode se ligar a qualquer receptor, você não sabe para onde ele vai, porque ele pode se ligar em qualquer lugar, em qualquer um daqueles receptores, né? São 5 receptores, então ele pode se ligar em qualquer um deles, em qualquer lugar do corpo, então você não sabe onde ele vai agir. Então é mais difícil para a gente se adaptar a isso. Quando é um fármaco seletivo, ele vai se ligar naquele receptor sempre. Então, sempre ele vai se ligar no alfa-1. Então, você já sabe que naquele momento ali que você tomar o remédio, que ele correr na sua corrente sanguínea, ele vai se ligar no receptor alfa-1. Então, é mais fácil do corpo se adaptar. E aí, a gente tem duas classes de fármacos que agem no simpático, né? A gente tem as catecolaminas e não catecolaminas. A principal diferença é química, né? Tem uma estrutura aí de anel, só que vocês não precisam saber disso, certo? Você tem que saber pelo menos uns 3 que são catecolaminas e uns 2 que são não catecolaminas. O que vocês têm que saber mesmo é que as catecolaminas, elas são mais fortes, elas têm uma potência maior. E aí, elas são moléculas que geralmente agem em todos os receptores, né? A noradrenalina, a adrenalina, elas agem em todos os receptores, a dopamina. E se vocês lembrarem bem, essas daqui, elas são as produzidas pelo nosso corpo e elas são as que estão no final do ciclo, né? Então a gente libera adrenalina, noradrenalina, isso aqui não é exógeno, isso aqui a gente tem endógeno, de produção própria. Então elas têm um poder maior, certo? E aí, alta potência, por quê? Porque você toma, elas têm uma potência muito forte, essas são drogas muito fortes, só que elas têm uma baixa penetração no sistema nervoso central. E aí, isso acontece porque elas são drogas polares, certo? O nosso sistema nervoso central, para que a gente adentre nele, a gente tem que passar pela barreira hematoencefálica, que é uma barreira que ela é mais lipossolúvel. Então, pelo fato das catecolaminas serem polares, né, serem mais hidrossolúveis, a gente não consegue adentrar o sistema nervoso central. Isso é até um mecanismo de defesa. Por quê? Porque drogas que adentram o sistema nervoso central, elas causam uma dependência muito maior, certo? Porque, imagina, quando a gente tem noradrenalina e epinefrina no sistema nervoso central, é uma produção do próprio sistema nervoso central. É uma produção bem menor do que a produção pelo corpo inteiro, né? Porque no corpo inteiro a gente tem suprarrenal, a gente tem muitos neurônios pelo corpo inteiro. Então a gente tem uma produção bem maior de norepinefrina do que no sistema nervoso central, que é uma região bem menor. Então, se eu pego uma quantidade muito grande e jogo naquele sistema nervoso central, ele nunca vai conseguir fazer aquilo por conta própria, fazer aquela produção tão grande de uma substância adrenérgica, certo? Então, causa uma dependência porque é uma coisa que só você ingerindo, você vai conseguir ter aquela sensação, né? O seu sistema nervoso central nunca vai conseguir produzir aquela quantidade, aquele estímulo tão forte. E é um mecanismo de defesa, porque imagina, né? A gente pode ter uma convulsão, que é justamente os efeitos adversos, né, do uso de drogas de abuso, né? A pessoa entra em choque, tem uma convulsão e acaba morrendo. Então, é um sistema de defesa nosso, essa barreira hematocefálica ser lipossolúvel, para que a gente não tenha esse estímulo tão grande. E o outro fator é que, por serem drogas muito potentes, elas precisam ser inativadas. Por quê? Porque, imagina, tu deu uma norepinefrina ou simplesmente tu teve um medo, ou então correu muito, né? Tá com o teu simpático muito ativado, tá com a frequência cardíaca lá em cima, com um ataque de espinéia, tá com uma taquicardia muito alta, tu precisa diminuir isso aí, senão o teu corpo, ele para, né? O teu coração não aguenta ficar batendo tanto por tanto tempo. Então, são drogas que elas precisam ser inativadas rapidamente, e elas são, né? Então, muitas delas, por serem muito potentes, elas são inativadas rapidamente, até porque o nosso corpo tem muitas enzimas, né, que fazem essa inativação, justamente para defender o nosso corpo dessa parada cardíaca. E as não catecolaminas, elas são drogas que elas são mais fracas, né? Então, elas são mais fracas, elas têm um efeito reduzido comparado às catecolaminas, que são mais fortes, e elas têm uma penetração no sistema nervoso central. E é por isso que muitas delas causam dependência, né? A anfetamina é uma droga que causa dependência porque ela adentra o nosso sistema nervoso central, porque ela é apolar, né? Ela é mais lipossolúvel. E aí ela tem uma meia-vida maior porque ela não tem tantas enzimas que degradam ela. E aí, justamente por isso, ela pode ser administrada por via oral, porque no meu TGI eu não vou ter tanta enzima para degradar ela. E tem menos efeito colateral porque ela é mais fraca,
né? Se você tomar um fármaco que é mais forte, você está sujeito a mais efeitos colaterais do que se você tomar um fármaco que é bem mais fraco. E aí, simpatomiméticos são os agonistas, tá? Mas geralmente a Alana gosta de usar essa nomenclatura. Então só lembre, porque às vezes pode cair na prova como simpatomiméticos. Tá imitando o simpático, então é um agonista do simpático, certo? Vocês têm que lembrar que os agonistas, eles têm 3 mecanismos, né? Pode ser por liberação, pode ser por receptor e pode ser uma ação mista. Quando ele é direto, ele age diretamente no receptor. Quando ele é indireto, ele age na liberação, né? Então, ele pode inibir o transportador de norepinefrina e deixar a norepinefrina mais tempo ali na fenda sináptica. Então, você tem mais efeito do simpático. E o misto, ele age tanto no receptor quanto na liberação, certo? Então, as drogas, elas podem ter esses 3 mecanismos. E aí, a nível de receptor, é o tipo de droga que a gente mais tem, são os mais comuns. Até porque é mais fácil de você reverter. Imagina, liguei a noradrenalina naquele receptor, né? Aí eu tenho os mecanismos de dessensibilização e, além disso, eu posso dar outro tipo de fármaco que vai competir com a noradrenalina pelo aquele receptor. Então, é mais fácil de eu equilibrar a resposta daquele fármaco, certo? E aqui eu coloquei os remédios que geralmente ela cobra, tá? Os nomes dos remédios. A dobutamina é um agonista do beta-1. O beta-1 está no coração, certo? Ele aumenta tanto a frequência cardíaca como a força de contração do coração. Então, a gente fala que ele tem um inotropismo pela força e que ele tem um cronotropismo pela frequência cardíaca que aumenta, certo? Esse daqui não tem macete para decorar, gente. Esse daqui vocês vão ter que decorar sozinhos. A clonidina tem mais para frente um macete, por quê? Porque a gente tem 3 principais fármacos que a Lana gosta de cobrar em hipertensão, certo? Então a clonidina é um deles. Mas eu vou falar logo agora que ela age no alfa-2, que é inibitório. Se vocês repararem, né, a clonidina ela tem 2 Is. E o alfa-1, ele age por uma proteína GI, que é de inibição. Então, se o alfa-1, que está no vaso, e faz inibição, o simpático no vaso ele faz vasoconstrição. Então, se eu inibir essa vasoconstrição, eu vou vasodilatar. E aí isso melhora, né, quem tem problema de pressão arterial. Então, pessoas que têm pressão arterial, que é a doença em que o vaso, ele tá com a pressão maior no vaso, se eu dilatar esse vaso, a pressão no vaso diminui, certo? Então, a gente pode usar a clonidina. O salbutamol, ela gosta muito de cobrar. Isso aqui é muito provável que caia. Que faz broncodilatação, certo? Ele é um agonista específico de beta-2, né? Ele é seletivo de beta-2 e ele causa broncodilatação, porque na asma a gente tem um broncoespasmo. Então, o brônquio, ele tem um espasmo e ele se fecha. E é por isso que a pessoa tem aquela falta de ar, certo? A via aérea, ela fica mais fechada por causa desse espasmo do bronco. Então, se você dilatar o bronco, você anula esse espasmo, certo? O isoprotenerol, aqui tem uma ajudinha para decorar, que é ISO, né? ISO é de igual, então ele age igualmente, tanto no beta-1 como no beta-2. Então ele age na asma também, certo? Vocês têm que lembrar os dois que agem na asma, porque ela gosta muito de cobrar a asma. Então, salbutamol e isoprotenerol, lembrem, certo? Salbutamol, B2, isoprotenerol, ISO, de igual, então age igual no beta-1 e no beta-2. O metilfenidato eu coloquei aqui do TDAH só para vocês associarem mais com a vida real e se lembrarem do simpático. Por quê? Quando a gente usa medicamentos para TDAH, como a Ritalina, o Venvance, são medicamentos que você fica mais alerta. Mas, em compensação, você também não pode ter um aumento da frequência cardíaca. Se você tiver arritmia, você antes de começar a tomar Venvance, né, você tem que fazer um eletro para ver se você não tem nenhuma arritmia. Por quê? Porque você pode ter um aumento da frequência cardíaca e se você tiver algum problema cardíaco, o remédio ele pode causar uma complicação maior, certo? Então, eu coloquei isso aqui mais para vocês associarem com a vida real e se lembrarem das ações do simpático. A terbutalina é do parto. Isso aqui também tem que decorar, a gente não tem o que fazer. E esses dois aqui, eu coloquei a anfetamina e a cocaína, também para lembrarem da vida real, certo? E a anfetamina, ela causa dependência justamente porque ela tem essa penetração no sistema nervoso central, certo? E o metabolismo eu citei só aqui, não acho que ela vai cobrar, mas tem que lembrar que o simpático é um sistema gastador e a gente precisa de muita energia para aumentar a frequência cardíaca, para gerar uma respiração maior. Então, a gente libera mais glicose para ter mais ATP e gerar todas essas ações no corpo.
E aí, antagonistas, né? Os antagonistas, que vocês têm que saber, os principais são esses daí, que é o que ela mais cobra, tá? Então, antagonista alfa 1 e antagonista beta, tem que saber. O antagonista alfa 1 é principalmente no quê? Na pressão arterial. Por quê? Alfa 1, ele faz vasoconstrição, certo? E alfa 1 é o primeiro receptor, então ele é um receptor estimulatório, então ele vai fazer muita vasoconstrição. E aí, se a pessoa tem doença arterial, né, tem pressão arterial, ela vai estar com a pressão aumentada e vai estar com o vaso constrito. Então, se eu dilatar esse vaso, se eu inibir essa vasoconstrição, eu melhoro a situação do paciente, certo? E aí, tem dois que a gente usa como antagonista, que é a prazosina e a terazina. A prazosina começa com P. O P é de prazo, então ela tem uma meia-vida muito curta, certo? Já a terazina começa com T, de tempo. Então, ela tem um tempo de vida maior, certo? Decorem isso aí, porque às vezes ela cobra. Mas seria uma questão difícil isso daí, certo? E os antagonistas alfa 2 não tem imitação clínica, então não precisa decorar muito, certo? O antagonista tem que saber antagonista de alfa 1 e antagonista beta, certo? E aí, no antagonista beta, é o do coração. Vocês têm que tomar cuidado, porque a gente dá preferência a betas antagonistas betas não seletivos. Por quê? Por causa do mecanismo de resistência. Então, se uma pessoa é um paciente pós-infarto do miocárdio, né, pós-infarto do coração, e eu tenho que controlar o batimento cardíaco daquele paciente, porque é um coração que já foi danificado, que não pode aumentar a frequência cardíaca, eu vou usar um beta 1 para que ele não tenha pico de frequência cardíaca, para que o coração dele não acelere muito, porque é um coração que já está danificado e não ia aguentar. Então a gente usa o propanolol. Ele é não seletivo e ele age tanto no beta 1 como no beta 2. E aí tudo bem, né? É um não seletivo, tem maior resistência aos mecanismos de dessensibilização do nosso corpo, só que em pacientes que têm doenças de vias aéreas, né, asma, pacientes que têm infecções respiratórias recorrentes, né, que têm problemas respiratórios, a gente tem que pensar. Por quê? Porque o beta 2 é no pulmão. E aí, se eu fizer um antagonismo do beta 2, eu vou causar uma broncoconstrição, certo? E aí o paciente já tem um problema respiratório, tem uma dificuldade de respirar, e você faz uma broncoconstrição, fecha mais o brônquio, ele vai sentir mais dificuldade de respirar ainda, certo? E o outro que a gente pode usar para diminuir essa frequência cardíaca e ser seletivo é o atenolol, certo? E aí tem um leve mnemônico que é o atenolol começa com A. O A pode ser de uma atenção maior em um determinado receptor. Então, o atenolol, ele tem uma atenção maior no receptor beta 1, tá? E aqui, atenção, porque esse aqui geralmente é aquela cobra em prova, né? O beta-bloqueador, ele tem como um efeito adverso à tosse, preferencialmente para um tratamento longo, né, que é um tratamento crônico, para pacientes que vão precisar tomar aquele medicamento para o resto da vida, né, pacientes que já infartaram, pacientes que têm insuficiência cardíaca, a gente vai usar fármacos que são não seletivos ou fármacos que são seletivos. E quando é que a gente vai usar um beta-bloqueador seletivo de beta 1, né? Eu já expliquei isso aqui, mas está aqui as respostas, para caso alguém não veja a aula gravada, né? A gente tem um efeito muito comum dos antagonistas betas, a tosse. Por quê? Porque a gente faz uma broncoconstrição e aí você gera uma dificuldade de respirar maior. Por isso que a pessoa tem como sintoma adverso, né, a tosse. Os não seletivos a gente sempre dá preferência, por quê? Por causa da dessensibilização, né? Por causa da adaptação do nosso corpo. E a gente dá preferência aos seletivos quando eu tenho pacientes que têm outras doenças juntas, né? Então, é um paciente que tem um problema cardíaco, mas ele tem um problema respiratório, certo? Então, vocês lembrem que o seletivo geralmente é para pacientes que são mais seletivos, ou seja, eles são mais complexos, por quê? Porque eles têm duas doenças juntas, né? E para ser seletivo beta 1, é uma doença pulmonar e outro tipo de doença no coração, ou doença hipertensiva, por quê? Porque quando a gente age no beta 1, além da gente diminuir a frequência cardíaca, a gente também melhora um pouco a pressão arterial. Por quê? Se eu estou batendo menos o coração, eu estou bombeando menos sangue. E aí, não sei se vocês lembram, né? A pressão é volume e área. Então, eu posso melhorar a pressão arterial ou alterando a área, que é o que a gente faz com a vasodilatação e com a vasoconstrição, ou eu posso melhorar a pressão arterial melhorando o volume. Então, se eu diminuir o volume sanguíneo, eu também melhoro a pressão. Então, o beta 1, ele age no coração, só que quando eu diminuo a minha frequência cardíaca, eu também diminuo a minha pressão arterial, certo?
E aqui, outro que eu coloquei, né, que são os RAS, que é para pressão arterial. A clonidina, 2-is, vai agir no receptor que é inibitório. Só tem um receptor inibitório, alfa 2, certo? A prazosina e a terazina vão agir nos antagonistas. Então, vai ser alfa 1, certo? Os dois de pressão, geralmente é alfa 1, alfa 2. Só que tem que tomar cuidado com o beta 1, porque como eu mexo no coração, eu mexo no volume sanguíneo, certo? A chamada tá acabando, gente. Só que caso não dê tempo de terminar, eu mando outro link, certo? E aqui eu fiz algumas questões que não são de provas anteriores, tá? Mas são baseadas nas provas anteriores, porque as provas anteriores você já tem acesso, né? Então, se vocês quiserem fazer aí, tem um gabarito no próximo slide. Mas se tiverem ficado em dúvida de algum item, podem falar, certo? Eu vou dar aí um minutinho para vocês lerem, fazerem a questão, e a gente passa para o próximo slide. Pronto, gente, já passou o tempo. Vou passar para o próximo slide, certo? A letra C, o gabarito. Se alguém tiver ficado em dúvida em algum item, pode falar, certo? Que a chamada está acabando, eu quero passar um pouquinho mais rápido nas questões. Mas se alguém tiver ficado com dúvida em algum item, pode falar, que a gente volta e eu leio e falo porque que o item está errado, tá? Para explicar a letra A, né? Eu vou voltar aqui rapidinho, gente. Ó, é um homem que ele chega à unidade básica de saúde com histórico de RAS, que é a pressão arterial aumentada, né? Relata crises asmáticas constantes. E aí pergunta qual é o medicamento, tá? Quando a gente fala do agonista alfa-2 adrenérgico, o alfa-2 tem que lembrar que ele é inibitório. Então, se o simpático ele faz vasoconstrição e tu der, ele faz vasoconstrição, aí ele vai inibir a vasoconstrição e vai causar uma vasodilatação. Tudo bem. O alfa-2 poderia ser utilizado, certo? Só que quando a gente fala do agonista do alfa-1, o alfa-1 ele é um agonista do alfa-1, ele faz vasoconstrição. Por quê? O alfa-1, lembra que ele é o primeiro receptor alfa, então ele é um receptor estimulatório. Se o simpático faz vasoconstrição e tu dá um estímulo para essa vasoconstrição, né, que é o receptor estimulatório, o alfa-1, tu vai vasoconstringir mais. Então, tu vai piorar a pressão arterial dele, certo? E o outro ponto também é que tu tem que dar alguma coisa para melhorar essa crise asmática do paciente, né? Tu tem que tratar o pulmão e a pressão arterial. A Alana gosta muito de fazer essas questõezinhas aqui de pressão e de asma, tá, gente? Já passou o tempo aqui, gente, então a resposta é a letra B. Se alguém tiver ficado com dúvida em algum item, tá? Pode falar, que eu explico o item.
que ninguém ficou com dúvida nessa, né? Ninguém falou nada. Eu vou passar para a próxima, tá? Eu vou passar, gente, se alguém tiver ficado com dúvida em algum item, de novo, pode falar, tá? E se tiver ficado alguma dúvida, também pode perguntar sobre qualquer slide anterior ou sobre qualquer coisa desse assunto aqui do simpático, pode perguntar. Pode explicar a letra E, por favor. Posso sim, deixa eu só ler aqui rapidinho, tá? A cocaína e os antidepressivos tricíclicos, eles agem, sim, nesse mecanismo aí do ciclo de reabsorção, mas eles não aumentam a reabsorção, né? Se tu pensar aí, quando a pessoa utiliza, né, a cocaína ou utiliza antidepressivos tricíclicos, são drogas que te deixam mais ativos, né, com a disposição maior. Por quê? Porque elas hiperativam o teu simpático, né? Elas ativam mais o simpático. Então, elas não reabsorvem mais norepinefrina. Elas deixam a norepinefrina mais tempo na fenda simpática. Elas agem naquele transportador de norepinefrina. Aquele transportador, ele reabsorve a norepinefrina. Então, eles bloqueiam esse transportador e deixam a norepinefrina mais tempo na fenda. Então, você tem mais norepinefrina circulando ali na fenda sináptica. E aí, essa norepinefrina, que está em quantidade aumentada, ela se liga mais aos receptores. E aí você tem a ativação a mais do simpático, né? A cocaína, você fica ali, né, com a pupila dilatada, né, que é a principal coisa que eles usam para ver se a pessoa está drogada ou não, certo? E os antidepressivos tricíclicos é para dar aquela sensação de disposição, de um bem-estar, né? Deu para entender? Deu sim, obrigada, viu? De nada. Eu acho que essa será a última, gente. É a última, gente. Se tiver ficado alguma dúvida tá pedindo para explicar a letra A. É dessa questão aqui? É dessa questão aqui, né? A letra A? Acho que é. Era sim, era da última. Pronto. Deixa eu só ler aqui, tá? As drogas simpatométricas agem por dois mecanismos diferentes, de forma direta e indireta. Sim, elas agem de forma direta e indireta, só que tem um misto, né? São três mecanismos. O direto é no receptor, que é o mais comum. O indireto é na liberação, deixa a noradrenalina mais tempo ali na fenda sináptica, que é o caso da cocaína e do antidepressivo. E tem um mecanismo misto, né? Que ela tanto age no receptor, como ela age na liberação. Então, o erro aqui é só porque são três mecanismos, e não dois. Ah, tá certo. Obrigada. De nada. Pronto, gente, acabou, tá? Foi a última essa daí. Se tiverem mais alguma dúvida, podem perguntar. Podem mandar no meu WhatsApp também, tá? Eu não coloquei o meu número no Instagram, porque muita gente pode pegar, né? Mas as líderes de vocês podem enviar no grupo da sala aí, se vocês tiverem alguma dúvida, certo? E é isso, gente. Boa prova. Não se preocupem tanto com o nome de medicações, tá? Só com aquelas medicações que eu falei, que é para asma, né? Que é sabutamol, o isoprotenerol, certo? E com os que é para pressão arterial, porque geralmente o que a Alana mais costuma cobrar. E de frequência cardíaca, tá? Que são os betas, que geralmente ela coloca o paciente pós-infarto. Nome de medicamento, ela vai pedir mais esses, certo? Mas os receptores vocês têm que saber muito bem, tá? Que é o que mais vai cobrar. É isso, gente, tá? Bom final de semana aí para vocês. Descansem, mas estudem também.